Se liga aí, meu aluno, tudo bem contigo? Bora estudar um pouquinho mais de direito administrativo? Então, olha só, tema interessantíssimo. Ah, de novo, professor, tema interessante? Direito administrativo sempre é interessante, tá ligado? Então, olha só, vamos trabalhar a ideia de princípios administrativos. Ok? Muito legal, por quê? Porque cai em prova, pura e simplesmente por isso. Princípio administrativo cai em prova, cai. Se liga, porque nós temos uma classificação que é importante, ela é nível juninho de aprendizado. Nível juninho é o quê, professor? Moleza, mais fácil que morder água, ok? Mas a ideia de princípios administrativos, ela ganha uma classificação. O nosso recorte aqui se dará em relação aos chamados princípios explícitos do direito administrativo. E falou em princípio explícito, tem uma razão de ser. Qual é essa razão, professor? Eles estão estampados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Ok? Mais especificamente lá no caput, na cabeça do artigo. Falou princípio explícito, é explícito porque aparece o nome do princípio onde? Na redação do artigo 37. Isso implica dizer, em outras palavras, que todos os demais princípios que abordaremos em momento oportuno são taxados de princípios implícitos. Vou colocar aqui no quadro para que você não esqueça. São os chamados princípios implícitos. Ok? Pô, professor, mas não está escrito em lugar nenhum os princípios implícitos. Vez ou outra nós conseguimos extraí-los, ok? Nas entrelinhas. Vez ou outra a gente até tem o conceito em legislação esparsa, ok? Quer ver só um exemplo? A lei que trata de processo administrativo disciplinar, a Lei 9784 de 1999, traz, ok, o conceito de princípios que são aplicados, são afetos ao processo administrativo disciplinar. Mas se você pegar o artigo que fala sobre princípio, não vai aparecer o nome. Não vai estar escrito o princípio da autotutela, princípio da segurança jurídica, ok? Por isso que eles são chamados de princípios implícitos. Legal? Então a ideia é fácil. Implícitos, porque eles não estão estampados na Constituição Federal de 1988. Simples assim. Bem juninho a ideia, tá? E o nosso recorte vai se dar em relação aos princípios explícitos, tá? Você já deve estar cansado, você, concurseiro, deve estar cansado de ouvir falar no famoso macete do LIMP. Vamos colocar aqui um macetinho extremamente válido. Ah, ó, a ideia do macete do LIMP, ok? Macetinho mnemônico aí são as iniciais dos 5 princípios. Se você abrir a Constituição, artigo 37, você vai conseguir lê-los. Vai estar lá o nome, ok? Prometo para você. Qual que é o L? O que significa aí? O L, princípio da legalidade. Legalidade. O I significa o quê? Princípio da impessoalidade. Impessoalidade? Isso. O M é de princípio da moralidade, que a gente vai ver que não é sinônimo de ética, como muita gente confunde. O P significa princípio da publicidade, tá? Publicidade. E o irmão mais novo, assim como eu no Alfa sou o Juninho, é o princípio da eficiência, ok? Eficiência.
ele foi introduzido aí depois, ele chegou depois, tá? Lá com a Emenda Constitucional 19 de 1998. Já já eu vou falar disso para vocês. Pô, beleza, professor, então vou gravar limpo, beleza, show de bola, vou gabaritar a prova? Negativo. Nós vamos ter que analisar quais são os aspectos inerentes a cada um desses camaradas e que a gente faz a partir de agora. Perfeito? Então, lembrou que são os 5. Se tiver qualquer outro princípio, o nome de qualquer outro princípio, a gente vai ter que categorizá-lo onde? Em princípios implícitos. Ah, eu já ouvi falar em princípio da supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público. Estão escritos no artigo 37? Não. São importantes no direito administrativo? Pra caramba, ok? Mas não deixam de ser categorizados como princípios implícitos. Feitas as considerações iniciais, agora a gente vai começar a pontuar aqui princípio por princípio. Primeiro deles, princípio da legalidade. Vamos colocar aqui legalidade, professor. Legalidade. Show de bola? E olha só. Para quem está iniciando aí, pode parecer fácil a ideia. Cuidado! Quando a gente se sente muito confiante é que a gente baila. Então se liga, embora sejam conceitos iniciais, são de extrema relevância para a compreensão da matéria. Quando a gente trabalha a ideia de legalidade, nós temos duas acepções. Primeira acepção, princípio da legalidade em relação aos particulares. Ok? Eu e você que está aí do outro lado da telinha, nós, mortais. A legalidade para os particulares é aplicada de uma forma. Já em relação ao princípio da legalidade para a administração pública, vai ser analisado sob uma outra vertente, ok? Sabendo essas duas vertentes, tá show de bola, tá tranquilo. Professor, o que significa princípio da legalidade para os particulares? Significa dizer que a nós, eu, você, ele, nós, cabe fazer tudo aquilo desde que não contrarie a lei. Se a lei não proíbe, eu posso fazer. Olha que gostoso! Então, se eu estudo todas as leis, pego o Vadimek, pego a Constituição, caramba, 4, não encontro nenhuma norma que fale sobre determinado assunto. Posso ou não posso fazer? Posso. O critério adotado pelo princípio da legalidade em relação aos particulares é um critério de não contradição à lei. Se a lei não proíbe, eu posso fazer, ok? Posso tomar suco de laranja usando uma cueca branca dentro da sala da minha casa? Você faz o que você quiser, professor. Primeiro, usar sunga branca, que mau gosto. Suco de laranja não gosto. Enfim, isso não importa. Eu não encontro nenhuma lei, ok? E nem na Constituição a vedação a essa situação. Perfeito? Então eu faço tudo aquilo que a lei não me proíbe. Ah, beleza, professor. E a administração pública? Aplica o princípio da legalidade da mesma forma? Obviamente que não. Por isso que, em relação à administração pública, vocês podem encontrar a ideia de princípio da legalidade como princípio da legalidade em sentido estrito, ok? Significa que o princípio da legalidade para a administração pública permite com que a administração pratique ato, desenvolva as suas atividades, desde que haja expressa previsão legal. Professor, para mim deu na mesma. Particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite. Não ficou mais clara a distinção? Então, olha só, quando a gente trabalha a ideia de administração pública e do princípio da legalidade, deve haver o quê? Expressa previsão legal. É só assim, ok?
Expressa previsão legal quando houver previsão dentro da lei que a administração pública pode agir. Dá um exemplo para a gente Imagina que o particular é representado por um carro, beleza? Aquele Uno de firma, né? Com escada em cima, bonitinho, aquele padrão. Joia? Um carro, um Uno, representa o particular e o outro Uno, igualzinho, mesma cor, marca, modelo, ano, tudo igual com a escada em cima, representa a administração pública. Perfeito? Se eu entro no carro do particular, olho para a placa de trânsito e vejo lá 110 pintado de preto, com fundo branco, bordo vermelho, isso significa o quê? Para o carro que representa o particular, significa que ele pode acelerar até o limite de 110 km por hora. Passou de 110, a lei implica o quê? A aplicação de uma multa, de uma infração no âmbito administrativo. A ideia do princípio da legalidade para o particular é essa. Faço tudo aquilo, quando eu encontro o limite da lei, não faço mais. Ok? Só que se a gente olha para o carro da administração pública, pode ligar, acelerar, né, até 110? Cuidado! Se o princípio da legalidade para a administração implica dizer que ela só age, só faz quando houver expressa previsão legal, se eu não tiver uma placa falando, administração pública, você pode ligar o carro, pode acelerar até 110 km por hora, pode trocar marcha, pode abaixar o vidro, a administração pública pode fazer? Negativo, ok? Olha o impacto destas duas acepções na prática. Se eu não tenho lei, né, a chamada vacância legislativa, no sentido de vago, não tenho lei que regulamenta determinado tema, eu, particular, posso fazer. Já em relação à administração pública, se não tem lei permitindo, ninguém fala nada, ok? A administração pública pode agir? Negativo. É aí a grande diferença. A administração pública só age, só desempenha funções, pratica suas atividades, desde que haja expressa previsão legal. Ok? É por isso que você, quando passar em um concurso público, for desempenhar as suas atividades, as suas responsabilidades e atribuições, quando pintou a dúvida, será que eu posso fazer ou será que eu não posso fazer? Você vai se recorrer a quem? Ao teu estatuto. Você que vai ser servidor público estatutário, o estatuto é a lei do servidor. Está lá no estatuto o que pode ser feito. Ok? Então vamos pegar, por exemplo, a Lei 8.112, tá? Que regulamenta aí, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Joia? Se você pegar o Estatuto do Servidor Público Federal, ele traz, seu bojo, algumas espécies de penalidades que podem ser aplicadas àquele servidor que cometeu uma infração. O cara deu mancada dentro da administração pública, muito provavelmente ele vai ser responsabilizado. Ok? Tem advertência, tem suspensão, tem demissão. Joia? Tem previsão legal. Dependendo da gravidade da infração cometida, vou advertir o cara, vou suspender o servidor ou vou demiti-lo, vou desligá-lo dos quadros da administração. Tá? Só que aí você, superior hierárquico, fala, vou rufar ele na porrada, vou descer o cacetete no lombo do bicho. Posso fazer isso? Olha para a lei. A lei permite fazer isso? Negativo. Significa que a administração pública pode fazer? Obviamente que não. Ok? Então, muito cuidado nas hipóteses de vacância legal em que não existe a lei, a administração pública fica inerte. Ela não se mexe, porque não tem lei permitindo com que ela atue. Tranquilo? Beleza? Além da legalidade, tem mais princípio aí, professor, explícito? Tem. A gente tem o princípio seguindo o macetinho lá, princípio da impessoalidade. Impessoalidade. Ok? Impessoalidade. Muito cuidado com esse princípio aqui, porque ele pode ganhar várias acepções. Tranquilos? Quais são elas, professor? Se liga. A impessoalidade
pode ser analisado o princípio da impessoalidade, pode ser analisado como vedação à autopromoção. Quase não acontece no nosso país, só a título de exemplo. Como assim, professor? O princípio da impessoalidade veda a autopromoção. Olha para o administrador público, ok? Quando ele ocupa um cargo, quando ele desempenha as funções em nome da administração pública, ele representa a coletividade, ok? Se ele está lá porque ele foi colocado lá. Joia? A ideia é que, uma vez que ele integre os quadros da administração, ele atue em nome do povo, de quem o colocou lá. Ele não pode utilizar a estrutura da administração pública para se vangloriar, para se promover. Olha, tá vendo essa obra pública? Fui eu que fiz. Eu sou o cara. Eu é que sou mais apto e habilitado, capacitado para representar os seus interesses. Você, cidadão, está aí do outro lado, ok? Então percebam, a ideia de impessoalidade está ligada diretamente com a proibição, vedação à autopromoção. Eu não posso personificar a máquina administrativa, falar, eu sou o cara. Legal? Ah, professor, vejo isso muito na minha cidade. O camarada, ele inaugurou obras públicas e aí ele colocou lá uma marca da campanha dele, né? Ele coloca lá uma mão, joia e pinta uma mão em cada obra pública que ele inaugurou. Pode isso? Obviamente que não. O que ele está fazendo? Autopromoção com dinheiro de quem? Meu, seu e de todo o povo. Joia? Por isso que o princípio da impessoalidade significa, em outras palavras, você não pode tornar pessoal a administração pública, não pode personificá-la. Bacana? Cuidado, porque muito comum esse tipo de questão. É proibido a autopromoção, sim, só que a gente vai puxar uma observação aqui, um OBS, ok? Qual que é esse OBS aí, professor? Quando houver publicidade de caráter educativo, informativo ou de interesse social, é possível que seja conferido publicidade, ok? Voltando ao exemplo de inaugurar aí obra pública, tá? O camarada pode falar quanto recurso foi empregado para a construção de determinado hospital? Pode, inclusive ele deve. Nós vamos ver aí que também vigora o princípio da publicidade. Joia? Então a observação é nesse sentido. Não pode autopromoção, ok? Só que a publicidade, ela é permitida desde que tenha natureza educativa, informativa, ok? Ou que tenha interesse social. Joia? Social. É exatamente assim que entende o STF, a nossa Suprema Corte. Beleza? Inclusive respeitando o princípio da publicidade. Perfeito? Então a questão tem que deixar bem clara, a prova, o examinador tem que deixar bem claro que o sujeito se valeu da estrutura da administração para se promover. Legal? Por isso que é proibido você dar nome a espaços públicos, a pessoa viva, né? A gente pode fazer a homenagem depois que bate as botas, enquanto está vivo não. Ah, mas tem na minha cidade, tem no meu estado? Isso aí é prática. É um pouquinho diferente da teoria. Legal? Então, primeira acepção do princípio da impessoalidade, vedação à autopromoção. Você também pode encontrar aí princípio da impessoalidade, joia? Como sinônimo de finalidade. Finalidade. Ok? Raciocínio é bem simples aqui. Se a administração pública, ela busca o interesse da coletividade quando desempenha as suas atividades, quando exerce as suas funções administrativas, ok? No final do dia, né, no encerrar do expediente, ela age, ela atua buscando o interesse
coletivo. Finalidade pública. Então, o agir por parte da administração pública, no final do dia, busca o quê? Finalidade do interesse público. Por isso que pode ser tratado como sinônimo de finalidade. Joia? Tem mais acepção aí, professor? Tem. Tem gente que trata como sinônimo de isonomia. Isonomia. Ou de igualdade. Igualdade. Ok? Também pode ser enxergado em pessoalidade como isonomia, como igualdade. Explica essa desgraça direito? Se liga aí. Quando eu, administrador público, tô gerindo lá a máquina estatal e eu quero contratar pessoal para integrar os quadros da administração, via de regra eu tenho que fazer o quê? Concurso público. Joia? Eu estou dando a mesma oportunidade, quando falo eu, administração pública, dou a mesma oportunidade para aqueles que se encontram na mesma situação jurídica. Preencheu os requisitos do edital, você se inscreve, faz a prova, tá ligado, estudou bastante, vai ser aprovado, vai integrar os quadros da administração. Eu, administração, não estou contratando A, B ou C. Eu estou dando a mesma oportunidade e essa ideia de isonomia, de igualdade, que a gente consegue extrair do princípio da impessoalidade. Exemplo clássico, concurso público, ok? Só que pode aparecer uma questãozinha. Pô, concurso público pode fazer distinção entre aqueles que almejam ingressar na carreira? O edital pode trazer limitação etário, por exemplo? Ah, professor, isso aí vai ferir a isonomia. Você está tratando os velhos de forma diferente do que os novinhos, as novinhas. Pode isso? Pode, mas isso não é afronta à isonomia, à igualdade, à impessoalidade? Negativo, ok? Desde que se faça necessário a limitação, a estipulação de critérios dentro de um concurso público, desde que essas limitações tenham ligação com a atividade que vai ser desenvolvida, por exemplo, uma carreira policial, muito comum em concursos de polícia militar, você estipular um teto etário, uma idade máxima, é porque a idade, as habilidades, condição física tem tudo a ver com o desempenho das atividades da polícia militar, ok? Então, plenamente possível o quê? A estipulação de critérios desde que estejam ligados com a atividade desempenhada. Perfeito? Vai se afronta o princípio da isonomia da igualdade? Negativo. Show de bola? Avançando aí, vimos legalidade, vimos impessoalidade. Próximo princípio expresso, moralidade, professor. Moralidade. Ok? Muito cuidado, porque moralidade a gente não precisa ficar discutindo o sexo dos anjos, não. Ah, é sinônimo de ética, tem distinção, moralidade para mim é uma coisa, para você é outra. Negativo. Basicamente, quando a gente fala em moralidade dentro da administração pública, eu preciso linkar com expressões chaves. Moralidade na administração pública significa boa-fé, ok? Significa probidade. Probidade. Significa lealdade. Significa honestidade. Honestidade. Ai, professor, honestidade, administração pública é igual, diria minha avó, não orna, não combina, não casa. Meus queridos, estão o quê? Pegando o bizu para a prova, é para passar em concurso. Apareceu o princípio da moralidade, a questão vai ter que trazer boa-fé, probidade, lealdade ou honestidade. O princípio da moralidade ele está expresso na Constituição por um simples motivo. Ele torna jurídica a obrigação do administrador público em atuar, em agir pautado na boa-fé, na probidade, na lealdade e na honestidade. Ok? A moralidade dentro da administração pública ela é um pouquinho diferente da moralidade do cidadão normal. Perfeito? Mas, basicamente, são essas as palavrinhas mágicas que têm que estar linkadas
com o exercício, com a aplicação deste princípio. Perfeito? Tudo que tiver diferente disso, a questão vai estar provavelmente errada. Legal? Beleza, professor. E além do princípio da moralidade, a gente tem o quê? Princípio da publicidade. Publicidade. Como o próprio nome já diz, a ideia de publicidade é você levar a conhecimento do público o que a administração pública faz, ok? Então, se liga, publicidade no sentido de publicidade, propaganda, você levar a conhecimento do seu público tudo aquilo que é feito pela administração. Qual que é o bizu? A gente não pode confundir publicidade, esta publicidade, ok? Está estampada lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, com a autopromoção do administrador público, ok? Então, dentro deste raciocínio, publicidade significa o quê? Levar conhecimento de quem? Do público. Do público. O que é feito, como é feito, de que forma é feito pela administração pública. Perfeito? Show de bola? Então na tua cidade deve ter lá uma placa, governo estadual, obra pública realizada na gestão tal, e aparece os valores, o que foi gasto, ok? Essa é a ideia de publicidade. Joia? Só que esse princípio ganha também uma segunda acepção. Vou colocar aqui como observação. Okay? O princípio da publicidade ele também pode ser entendido como requisito de eficácia para o ato administrativo. Então se liga, vamos colocar em vermelho para dar um destaque. Ó. Requisito de eficácia. Eficácia está ligado à ideia de produção de efeitos. Joia? Então, quando eu aplico o princípio da publicidade, por exemplo, em contratos administrativos, é a partir do momento da sua publicação que ele passa a produzir efeitos. Por isso que tem gente que aborda o princípio da publicidade como sendo o quê? Um requisito de eficácia. É só a partir do momento em que você leva a conhecimento do público, do administrado, que o contrato passa a gerar efeitos, ok? Vou ressaltar de novo, bizu, não confundam publicidade com autopromoção, legal? E outra observação que se faz necessária aqui, e muita gente roda. Embora seja princípio explícito da Constituição, ele não é aplicado de forma absoluta, ok? Então, se liga, porque sua aplicação não é absoluta. Vou ligar aqui o caps lock, não é absoluta. Absoluta. Dá um exemplo, professor. Pô, se é princípio constitucional, princípio explícito, qual é a hipótese em que eu não preciso da publicidade, aquilo que foi praticado pela administração? Mais uma vez, remeto você à lei de licitação, 8666. Você já deve ter ouvido falar no sigilo das propostas, ok? Justamente no sentido de preservar o caráter, né, de concorrência do certame público. Então, obviamente, que se eu chego lá abanando com a minha proposta, né, para participar da licitação, o camarada olha para o lado, vê minha proposta, faz uma melhor, ok? Então, a ideia do sigilo das propostas, pô, show de bola, é vedação, é exceção ao princípio da publicidade. Informações que envolvam o interesse nacional, segurança pública, ok? Também são hipóteses de exceção à aplicação do princípio da publicidade. Tranquilo? Beleza? Para a gente arrematar os princípios explícitos, a gente tem o irmão mais novo aí, que é o princípio da eficiência. Eficiência, ok? Como eu disse para vocês, ele é o irmão mais novo, por quê, professor? Ele foi introduzido lá na redação do artigo 37, caput, através da emenda constitucional número 19, ok?
número 19 de 1998. Então ele é 10 anos mais novo que os demais princípios. Significa que de 88 até 98 a administração pública podia agir, podia atuar de forma ineficiente? Negativo. Mas o Constituinte, ele achou necessário aí o quê? Introduzir a eficiência justamente para quebrar com aquele paradigma, de administração pública ser sinônimo de morosidade, de lentidão, de burocracia. Então a ideia do princípio da eficiência, meus caros, está ligado diretamente com o que a gente conhece como sistema gerencial. Que vem justamente a substituir, ainda que de forma paulatina, ok? O chamado sistema burocrático. Qual que é a ideia desse sistema gerencial, professor? Basicamente, é fazer mais em menor tempo, reduzindo custos e ampliando a qualidade da prestação de serviços. Ok? E para isso, obviamente, são conferidas várias ferramentas à administração pública. Se liga no exemplo, a materialização do princípio da eficiência. Você já ouviu falar no estágio probatório? Pô, verdade, professor, eu vou passar no concurso público e aí vou me sujeitar ao período de estágio probatório. Tá aqui, materialização do princípio da eficiência. Não é porque você passou no concurso público que agora está tranquilo, de boa na lagoa. Negativo. Tem que mostrar serviço. Senão acontece o quê? Roda. Ok? Então a ideia de eficiência está intimamente ligada com a produção, a busca de resultados, de eficácia. Perfeito? A ideia é fazer mais com maior qualidade, reduzindo custos. Está aí a ideia de eficiência. A gente fecha os 5 princípios explícitos. Tem só esses 5 para a gente estudar? Negativo, mas sem sombra de dúvidas, de altíssima relevância para a sua prova. Ok? Espero que você tenha gostado. Se liga, tem mais por aí.